Saia do aluguel agora. Casas a partir de 50 mil com parcelas de R$335 mensais. Condomínio fechado com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Brinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços do mercado. Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médici. Valentim tá no caso desde o início. Na realidade, ele que despertou para uma moça que tinha desaparecido. E agora, Zé, estamos aqui ao vivo com a delegada Claudine Passos. Um fato estarrecedor, chamou a atenção de todos, que a delegada vai falar agora. Ela começou comigo antes de colocar essa matéria no ar, Ziel, da Gabriela. Um mistério em torno da morte dela. Aí são imagens exclusivas que nós fizemos no local em que o corpo foi encontrado, a poucos metros da BR-116 Norte, que dá acesso à cidade, no norte da Bahia, saindo de Feira de Santana, próximo à Fundação Bradesco. O delegado Gustavo Coutinho aparece no vídeo aí, o Ziel encontrou sutiã da mulher, da Gabriela, também uma blusa dela, foi encontrado próximo ao corpo, bem como um tênis, né? O calçado dela. O Ziel, delegada Claudine está ao vivo comigo aqui. Delegada Claudine, novidades no caso Gabriela em Feira de Santana. Boa tarde, ao vivo na Band com o Ziel Bueno. Boa tarde, Ziel. É verdade, nós ontem, durante todo o dia, nós trabalhamos no sentido de fazer algumas reoitivas, né, das pessoas que aqui se fizeram presente, principalmente da senhora Ângela, que é uma pessoa que, na verdade, estava morando na casa da senhora Gabriela, e nós descobrimos que essa senhora, e ela também declara isso claramente para a gente, ela foi contratada pelo senhor Antônio Marcos para ter um relacionamento, ela, a senhora Gabriela e o senhor Antônio Marcos. E para esse serviço ela cobrou R$500. Essa senhora, após esse serviço, saiu com o casal, foram beber aqui na cidade, restaurantes. Em ato subsequente, ela passa a morar na casa da senhora Gabriela. A senhora Gabriela, me parece que nesse meio tempo, houve algum problema, confusão com o senhor Antônio Marcos, eles se separam e a senhora Ângela passa a viver no apartamento, e o que tudo indica que essa senhora Ângela deixa claro para a gente que a senhora Gabriela também já tinha ingressado nesse contexto de talvez estar fazendo programa, não sei se chegou a fazer algum programa, mas havia um agendamento nesse sentido, até porque quando nós conseguimos abrir o carro que a senhora Gabriela estava usando e deixou abandonado no posto de combustível que pertence ao senhor Marcos, nós encontramos a chave de um hotel aqui da cidade, um hotel que nós vamos preservar o nome, mas aqui das imediações da rodoviária. E esse hotel, segundo a senhora Ângela, a chave estava também com a senhora Gabriela para que ela fizesse uso com possíveis clientes. Portanto, um triângulo amoroso, foi toda essa celeuma em torno da morte dela, possivelmente por ciúmes ele a matou. A gente acredita, isso na verdade tomou a maior força agora. A gente vê um relacionamento obsessivo, mas ao mesmo tempo permissivo com relação a essas práticas, né? Mas a gente percebeu também, segundo a senhora que aqui esteve conosco, eles utilizavam, inclusive, ela fala que muita bebida, na verdade uma certa orgia, e isso a gente percebeu isso na fala dessa senhora Ângela. E, enfim, e o senhor tinha um ciúme exacerbado da senhora Gabriela. Inclusive, quando procedia ligações telefônicas, fazia com que a repente da senhora abrisse o vídeo para que ele ratificasse o local onde a mesma estava e com quem. Portanto, doutora, uma terceira pessoa num relacionamento possivelmente ocasionou isso. A senhora acredita que essa prostituição em torno dessa família, na vida íntima desse casal, acabou desencadeando essa onda de ciúmes? Ou esta mulher, a Gabriela, já tinha uma vida um pouco tanto, digamos assim, fiel ao esposo? As investigações nos mostram que a senhora Gabriela ela mantinha um relacionamento amoroso com a outra pessoa, um outro homem. E ela dizia, a gente já ouviu essa pessoa, e ela dizia a essa pessoa que ela já estaria separada do senhor Antônio Marcos, porque o senhor Antônio Marcos ele tinha uma vida laboral que fazia com que o mesmo não permanecesse aqui na cidade e saísse do município, segundo está restando demonstrado nos autos. Então ele retornava, ficava a semana toda fora, vindo para a Feira de Santana no final de semana. Então, na verdade, a gente está percebendo pelos depoimentos que a gente tem nos autos, e segundo a própria declaração da senhora Ângela, que o casal, na verdade, ela mantinha um relacionamento
relacionamento extraconjugal com a outra pessoa, sendo que essa outra pessoa alega não saber que ela era casada e sim que ela dizia ser separada. Zé, é lamentável essa informação e a delegada está de parabéns com toda a equipe, os investigadores, né? Sem dúvida. Da delegacia de polícia. Temos uma imagem, Zé, que nós conseguimos aí através das redes sociais, que mostra a Gabriela com o Antônio Marcos em um posto de combustível. São as últimas imagens dela, essa aí, Zé. Ela estaciona um carro, o HRV, e vai se encontrar com o Antônio Marcos no posto de combustível até o veículo, a picape de cor vermelha, uma Nissan Frontier. A Gabriela, essa aí de camisa branca. Essa de camisa branca, Valentim, é a Gabriela? É a Gabriela e o Antônio Marcos, esse está do lado dela aí. Observe que está um pouco distante os dois, né? Estão discutindo, aparentemente, observa que uma certa discussão entre o casal, né, doutora? Sim. Na verdade, essas imagens aí, ela sai de casa, ela fala com o namorado dela, né, a outra pessoa, por volta das 15 horas e 11 minutos. Em ato subsequente, por volta das 18 horas, ela sai do condomínio onde ela mora e vai direto para esse posto aí de combustível. Ela chega, estaciona de maneira não convencional, o chefe de pista pede que ela estacione o carro corretamente, ela estaciona, desce desse veículo chorando, vai ao encontro do senhor Antônio Marcos, os dois conversam um pouco, o senhor Antônio Marcos já estava no posto e estava falando alto, havia algumas roupas também no veículo, segundo ele, o frentista com quem ele estava conversando momentos antes da chegada da senhora Gabriela, e em ato subsequente eles se abraçam e saem. A investigação, como não havia parentes de ninguém aqui na cidade, nós então traçamos o roteiro aonde esse casal teria ido, né? Após sair do posto, eles foram para uma avenida Fraga Maia, aqui em Feira de Santana, que é do lado oposto da cidade. E chegando, ele conhecia um pessoal de um bar, que era o proprietário, e ele foi até esse bar procurando o proprietário sob a alegação de que ele queria ir na chácara desse proprietário, mas que já não ia mais, porque já estava de noite e tal. Dando prosseguimento às investigações e ainda sem nenhum familiar ter vindo aqui, nós então tomamos conhecimento que esse carro passou pela BR-116 Norte por volta da 1h40 da manhã da segunda-feira, retornando por volta das 2h45. Aí, a partir daí, a meu entender, eu já entendia que a senhora Gabriela já estaria morta. Então nós fomos para campo, literalmente fomos ver aonde seria possível ter descartado esse corpo. Isso na sexta-feira, que desencadeou a denúncia anônima à Polícia Rodoviária Federal, sábado pela manhã cedo, que a senhora ela foi encontrada nas imediações lá da BR, nas proximidades aqui da Matinha, muito próxima aqui ali da UFES, e ela estava a 7 metros do mato, da pista, né? Dando indicativo de que havia sido arrastada do interior do veículo, já vista que ela foi soltando o tênis e as vestes foram ficando pelo caminho. Ok, pois não, Zé Bueno, estamos aqui ao vivo com a delegada Claudine Passos. Valentim, o que a delegada relata pra gente nesse momento, não só essa questão da prostituição que haveria já entrado aí na vida da Gabriela, mas também da amiga dela que relata isso. Na realidade é o relato de uma testemunha que estava morando com ela. E aí esse vídeo agora, que é colocado agora no ar, aqui no Brasil, gente, ele tenta pegar a mão dela, inclusive, e ela larga, ela não aceita a mão dele. Ou seja, todo esse relato, ele vai atrás dela e aquele carro vermelho lá é o que o advogado, o doutor Guga, entregou ontem à delegacia. Que, inclusive, eu queria saber da doutora, e tenho outra pergunta para ela também. Queria saber da doutora se a informação que tinha fios de cabelo e manchas de sangue também naquele carro vermelho, que foi entregue ontem pelo doutor Guga, que é o advogado do suspeito, que é ex-companheiro dela, realmente se tinha manchas de sangue e de fios de cabelo no carro. Não estou dizendo que é da Gabriela, estou dizendo se realmente tinha vestígios de sangue e fios de cabelo. Primeira pergunta é essa, Valentim. O Zé pergunta o seguinte, doutora, se dentro do carro em que foi entregue ontem pelo advogado, essa Nissan Frontier de cor vermelha de propriedade do médico Antônio Marcos, foi encontrado resquícios de sangue e também fios de cabelo? Bem, ontem, na verdade, no dia anterior à apreensão desse veículo, eu recebi a informação, isso no finalzinho da tarde, de que esse veículo, por volta de 1h da tarde, que esse veículo estaria em um determinado local aqui em Feira de Santana. Acionado meu serviço de investigação de imediato, assim que os policiais tomaram conhecimento, foram até esse local e me retornaram com a notícia de que o veículo já não estava mais lá. De maneira surpreendente. Aí, quando foi pela manhã,
o advogado, então, apresentou o veículo aqui para mim, dentre o pedido de vista dos autos também. Nós verificamos, quando o veículo chega aqui à unidade, a perícia de imediato já expedia a guia de exame de pericial e a gente verificou, eu ainda observei uma parte do exame pericial, que o carro realmente está cheio de vestígios de sangue. No volante, na marcha, no banco, no banco do fundo, o que nos dá a entender que há uma contextualização de local de ação violenta ou de um local cujo corpo foi colocado após ter sofrido uma ação violenta. Isso é importante a gente frisar, por quê? Porque, na verdade, o corpo só é encontrado no dia 29, então há um lapso temporal que reflete no avançado estado de decomposição do corpo. Verdade. Que eu acredito que não chegou ainda o laudo do exame de necropsia, mas a gente no que nos leva a crer que a perícia vai ter uma dificuldade de nos apontar o que aconteceu. Mas a gente tem que circunstanciar com o que a gente tem de provas. A gente tem uma bata que foi encontrada próxima ao corpo com tossida, e a gente visualiza uma possível asfixia mecânica, né? Mas isso tudo fica a cargo da perícia, nós aqui não somos os peritos para estar informando, só o que a gente viu e a experiência que nos mostra. Pois não, Ziel. Valentim, uma outra questão. Dr. Guga, que é um grande advogado, que milita principalmente aí na região de Feira de Santana, ele falou ontem pra gente, e aí cai por terra, nesse momento, que ele falou ontem, dizendo que o cliente dele já não tinha relacionamento e nem sequer se encontrava mais com a ex-companheira. Ele falou ontem aqui que o cliente dele, o médico, tinha relatado para ele que já não tinha mais relação. Com essa imagem agora aí, que a gente coloca no ar nesse momento, com exclusividade, não, ele foi procurá-la, dá a mão inclusive no posto de combustível. A situação é muito delicada. Ou o cliente mentiu para o advogado, ou a tese do advogado cai por terra nesse momento. Doutor Guga, inclusive, eu peço que fale novamente com a nossa reportagem, porque a situação do seu cliente piora a cada dia que passa. Situação muito delicada. Ele é o principal suspeito, já era o principal suspeito, e com os vestígios, com as testemunhas, principalmente essa testemunha que morava com a ex-companheira dele, e relatou com a doutora Claudine, a grande delegada, doutora Claudine, da nossa Polícia Civil, fala nesse momento, ela diz que foi contratada pelo médico, pelo cliente do doutor Guga, por R$500 para ter um triângulo amoroso, ou fazer, dizem por aí, um ménage à trois, vamos dizer assim, um relacionamento a três. Então, assim, trisal, né? Um trisal, temporário, não sei. Então, assim, ele precisa explicar muito. Não sei o que a doutora Claudine vai fazer nesse momento. Se vai convocá-lo para presencialmente voltar à Feira de Santana e se explicar. Não sei se ela pediu a prisão preventiva. E outra, a pergunta que eu faço à delegada, a doutora Claudine, grande e competente delegada. Foi constatado mesmo que ele foi para o Acre, a motivação seria um enterro do tio, ele realmente foi para o enterro do tio, ou ele tentou realmente se esconder? A delegacia já constatou isso? Se realmente houve esse enterro desse tio, se ele realmente deveria ter ido para lá, é um dos questionamentos que estão aí ainda flutuando, né, Valentim? Doutora, o Zé pergunta o seguinte, o advogado Guga informou que o médico Antônio Marcos foi ao Acre para o enterro de um parente. A delegacia investigou esse fato, se realmente a motivação da viagem dele ao Acre é essa, ou ele foi para o Acre realmente fugindo após cometer se está sendo apontado esse crime contra a Gabriela? Logo no início das investigações, nós temos efetivamente 6 dias investigando esse crime. Por que 6 dias? Porque a senhora Gabriela desaparece dia 22, somente no dia 23, às 23 horas e 23 minutos, precisamente, foi registrada uma ocorrência policial, e na terça-feira, no dia 25, é que o ex-marido da senhora Gabriela vem aqui à delegacia e começa a me explicar o que tinha acontecido. De imediato, nós já começamos a investigar, pegamos as filmagens e tal. Nós verificamos que, nesse limiar aí da investigação, eu queria saber o telefone de todos. Uhum. E nós ligamos para o senhor Antônio Marcos.
E ele atendeu a ligação e disse para a gente que ele não estava aqui no município de Feira de Santana mais, que ele estava no Acre e que ele tinha ido para lá porque a mãe dele estava doente e ele foi visitar a mãe. Essa situação do tio também é uma coisa pretérita, porque segundo ele, esse da chácara, disse que o WhatsApp dele, o perfil, estava com o nome Luto porque o tio dele havia falecido. Então não foi enterro. Não foi enterro. Na verdade, ele já estava com o perfil com o nome Luto e até me deu um susto, porque quando eu adicionei o número dele para olhar, eu percebi que a página era Luto e ele estava online. Aí eu questionei, ele colocou luto pela morte de Gabriela ou existe alguma coisa pretérita? Aí foi esclarecido que não, que o tio dele já havia falecido. E ele falou para nós policiais, via telefone, isso logo no linhar das investigações, que ele teria ido para o Acre, porque a mãe dele estava doente, ele foi visitar. Eu indaguei acerca, onde está a Gabriela? Foi vista com você? Não sei, a senhora pergunte à garota que mora na casa com ela. Eu saí com ela, nós íamos o senhor foi a uma chácara? Não fui à chácara. A gente discutiu no carro e aí ela pediu para descer. Eu falei, o senhor deixou a senhora Gabriela no meio da rua? Sim, se ela queria descer. Palavras dele. Ziel. Revelações que o delegado, investigação em cima mesmo, Ziel, deste caso. A delegada em 4 dias conseguiu elucidar, né, as informações aí, tá tudo se encaixando e pelo andar da carruagem está complicando cada vez mais aí a vida do médico, né, o Antônio Marcos. Eu gostaria muito de ouvir novamente o doutor Guga, porque ou realmente a tese dele não bate, ou o cliente dele está mentindo para ele. Ele falou ontem aqui algumas coisas que estão sendo derrubadas hoje pela investigação, pela competente doutora Claudine, pela Polícia Civil da Bahia. Então, doutor Guga, o senhor que é um grande advogado, ou o seu cliente está mentindo para o senhor, ou realmente tem algumas informações aí que não batem, não casam. Essa morte do tio é uma delas. Outra, que ele não se encontrava mais com a vítima, cai por terra com esse vídeo, que a gente acabou de colocar. Pode colocar novamente o vídeo aí. Cai por terra isso aí. Olha aí. Ele vai ao posto de combustível, tenta pegar na mão da moça. Olha lá, ele estende a mão, ela simplesmente não pega, fala alguma coisa, balbucia alguma coisa ali para ela. Ela vê o celular, sai na frente e entra no carro. O carro dele, que apareceu as manchas de sangue e também os fios de cabelo. Não estou dizendo que são dela. A perícia que vai dizer. Então assim, doutor Guga, que é a defesa do médico. Como é o nome dele mesmo, Valentim? Antônio Marcos Rego. Antônio Marcos Rego. E outra, doutor Guga falou com todas as letras ontem, tranquilizando inclusive a Polícia Civil e a Justiça, se caso fosse solicitada a presença dele em feira ou de qualquer forma, ele iria atender. E eu perguntei, né, Valentim, ontem pro doutor Guga, o senhor não tem medo que ele fuja? O senhor não tem medo que ele vai embora do Brasil, até porque o Acre ali tem, né, magia com alguns países, o norte. Peru, Bolívia. Pois é, ele não tem medo e ele garantiu ontem que se até tiver a justiça decretar uma prisão preventiva, por exemplo, ele irá apresentar o cliente. Ele já disse isso para o cliente. Ou seja, doutor Guga precisa aparecer novamente para explicar essa versão. E outra, será que, se for constatada que o cliente está mentindo para ele, ele vai continuar no caso? Porque ele é um grande advogado e os advogados não costumam colocar a sua OAB em risco. Pelo menos eu aprendi isso na Faculdade de Direito. Valentim, essa história ainda tem outros capítulos. A grande delegada, a doutora Claudine, está dando não só um show, ela está dando uma aula de investigação. Atenção, você que é aluno de direito, você que é investigador de polícia, novato, você que quer ser policial civil, grave isso aqui e aprenda, porque com a grande delegada, doutora Claudine, ela está dando uma aula de investigação policial aqui no Brasil, gente. Valentim, eu tenho certeza que temos outros capítulos pela frente e a história contada hoje, inclusive pela testemunha, eu fiquei perplexo aqui. Eu costumo me surpreender muito, não costumo, mas hoje eu me surpreendi com esse caso da polícia, viu, Valentim? Com você também, né?
Estamos juntos, Zé. Vamos investigar, vamos acompanhar a investigação da polícia, né? Com a delegada Claudine Passos, excelente delegada, competente delegada, sempre simpática à imprensa, nos recepciona muito bem, não só a nossa equipe, com todos da imprensa, e parabenizar ela. E vamos aguardar, doutora, cena dos próximos capítulos. Sim, a gente agora, a investigação já está madura o suficiente, nós já representamos pela cautelar que entendemos pertinente. E agora não temos dúvida que o senhor Antônio Marcos fugiu do sítio da culpa, sim. Na verdade, inclusive, o veículo foi deixado na mão de... A gente pode afirmar aqui que foi um outro médico, me parece, aqui da cidade, que se restar comprovado isso, vai responder também por favorecimento real e pessoal, que nós não sabemos até que ponto ele deu apoio ao senhor Antônio Marcos para que ele ficasse escondido ou não viesse à delegacia. Porque assim que a senhora Gabriela sumiu, a nossa busca foi incessante atrás desse veículo. Você está com o veículo, a polícia está atrás. Por que você já não se apresenta e diz, o veículo está comigo e não tem nada a ver com a história? Você apresenta um veículo, depois de mais de uma semana, um veículo com aparência de ter sido lavado. E depois do corpo ser encontrado. Depois do corpo ter sido encontrado, quer dizer, não é justificável, né? Temos a informação também que ele teria saído da cidade via aeroporto, tendo ido em um carro, talvez pertencente a um médico que é boliviano. Eita. Se o corpo tivesse sido encontrado, Zé, possivelmente o carro também não teria aparecido. Exatamente. Exatamente. Fechando o cerco, viu, Valentim? Fechando o cerco. Amanhã vamos tentar conversar com o doutor Guga, se ele ainda estiver no caso. Se ele ainda estiver no caso. Acho que o cliente dele mentiu muito para ele, pelo menos é o que eu estou achando. É uma hipótese, viu? Não estou afirmando. Eu estou achando, doutor Guga, que seu cliente está mentindo para o senhor. Grande abraço, Valentim. Mande um abraço para a doutora Claudine, grande delegada do nosso Polícia Civil da Bahia. Grande abraço. Grande abraço, Zé. O pior do patrão, o pior com supervisão, rapidez, agilidade, ordem de toda especificação, cada fim tem mais tranquilidade, muito mais eficiência, boa localização. Trocão Lubrificantes, na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard.